Então vamos agora para o... Tem muita gente esperando, o pessoal que passou aí, espero que metade desse pessoal que está esperando aqui, nós estamos em 115 pessoas. O professor vai falar agora então sobre a segunda fase, né? E vai postar aí, vamos dizer que o professor vai fazer um chutômetro. Isso. Aí, pela experiência e pelo tempo que tem de Ministério Público Federal, vai falar sobre a segunda fase em si, sobre alguns temas que ele entende que seria relevante você estar aí dando mais atenção, que pode ser um sério candidato a estar na sua prova da segunda fase. Vamos lá, professor? Vamos lá. Vamos lá. Então, bom, espero que muita gente tenha passado para a segunda fase. Nós estamos precisando muito de vocês. O que eu diria? O tempo é curto, então você não vai ter muito tempo para estudar para essa segunda fase agora desse concurso, do dia que nós estamos hoje até a data da segunda etapa. Por onde eu começaria, então, já que é preciso priorizar? Eu começaria por internacional. Não acho que Eugênio Aragão vá facilitar a prova da segunda etapa. Acredito numa prova muito parecida com a prova que caiu na primeira etapa. Ou seja, uma prova na qual o livro do Francisco Rezec não resolve praticamente nada, porque é um livro de teoria bastante superficial. O que vocês vão precisar para a segunda etapa é de casuística. Foram cobrados vários casos, então reveja esses casos, os casos que foram cobrados, os casos que estão diretamente relacionados com o edital, porque me parece, eu não acredito em uma prova mais fácil do que foi a da primeira etapa. E olha que a prova da primeira etapa, segundo alguns procuradores me disseram, ainda teve a vantagem de que muitas questões dava para acertar por eliminação. Quem raciocinou, eu já fiz uma postagem sobre isso, sobre os chutes orientados, quem leu com calma e raciocinou, conseguiu responder muita coisa por eliminação, porque parece que as alternativas permitiam isso, segundo me disseram. Na segunda etapa não tem alternativa. Então, é preciso, se você acha que passou aí meio perigando no grupo 2, é importante que você agora estude os casos que estão indicados, porque o internacional agora tem um dia só para ele, você passará uma tarde inteira fazendo prova de direito internacional, e eu não acredito em uma prova mais fácil do que foi a prova de primeira etapa. Há muitos anos o MPF não cobra peça profissional na segunda etapa. Eu não acredito que cobre agora. Então, como é preciso priorizar, eu não priorizaria o estudo de peças processuais, o estudo de peças práticas. O MPF vem cobrando já há um bom tempo exclusivamente dissertações. Então não perca tempo estudando forma de denúncia, formalidade de ação, e quando o MPF cobrou isso já há muitos anos, o MPF cobrou parecer. E parecer, a forma é muito simples: relatório, fundamentação e conclusão. Nem ementa não se exige obrigatoriamente. Então, não perca tempo estudando formalidades. Acho muito pouco provável que isso caia. Pode cair? Pode, tem previsão no edital. Mas como é preciso priorizar, eu não priorizaria isso. Constitucional, acho que vai seguir na mesma linha. É possível que a dissertação seja de constitucional no primeiro dia da segunda etapa, e acredito em pelo menos uma ou duas questões de direito ambiental. Então, se você teve dificuldade na questão ambiental, estude direito ambiental. A sua segunda prioridade vai ser ambiental. A primeira é internacional, a segunda vai ser ambiental. Acho muitíssimo provável, se a dissertação for de constitucional, e eu acredito que será, há muitos anos no grupo 1, dissertação de constitucional, se ela for, eu acredito que seja alguma questão relacionada a minorias. Pode ser que sejam minorias étnicas, índios, quilombolas, ou outros tipos de minorias que foram cobradas na primeira etapa. Questão de gênero, questão de
minorias deficientes físicos. Então, eu apostaria, e aqui é só uma aposta, eu apostaria na possibilidade de que isso fosse abordado na segunda etapa, de que nós tenhamos aí alguma questão, de que a dissertação venha a ser, ou no mínimo uma questão, mas que haja alguma coisa de minorias. Vocês viram que isso foi muito cobrado na prova de direito constitucional. Então eu acho que é uma questão a ser estudada se você tem dificuldade nessa matéria. Acho que tributário e tributário e financeiro não são prioridade. Caiu no meu concurso uma questão aberta disso, mas não era uma questão muito difícil. É a típica questão que, se você tem uma boa noção disso, dá para engambelar numa segunda etapa. Dá para tratar, dar uma enrolada e ganhar alguns pontinhos. Essa é outra dica que eu daria desde já. Não deixe nada em branco. Não deixe nada em branco na segunda etapa. Tem muita gente que tem essas crendices, porque a internet tem um problema que as crendices se espalham muito rápido. Se eu responder uma coisa absurda, o examinador não vai nem ler o resto da minha prova. Isso não é verdade, o examinador vai ler o resto da sua prova, por mais absurda que seja a sua resposta. Eu fiz uma prova estagiária em que o estagiário, o candidato, disse que a primeira Constituição do Brasil era a Carta de João Sem Terra de 1215. E ainda assim eu li a dissertação até o fim. Então, isso ele disse na primeira linha. Coitado. Não passou. Mas eu li a dissertação até o fim. Então, por maior que seja o absurdo que você escreva, o examinador vai ler a questão até o fim. E aí eu dou um exemplo. A dissertação do 24º concurso foi sobre direito à verdade. Como eu disse a vocês agora mais cedo, na época eu priorizava o estudo para a magistratura federal. E embora o MPF já viesse discutindo essa questão de direito à verdade, eu não tinha a mais leve noção do que isso viesse a ser, e foi a dissertação da primeira prova. Eu disse, bom, ou eu respondo isso, ou eu posso levantar e ir embora, porque como a dissertação vale 40 pontos, eu não ia fazer 50 em 60 nas outras questões. Então, tive que responder. Falei, eu vou responder. Havia alguns tópicos da dissertação e esses tópicos ajudam a que a gente se oriente um pouco. Então, no caso, eu tinha essa sorte de ter os tópicos. Não foi só faz sobre direito à verdade, ponto. Tinha alguns tópicos. E aí eu consegui montar uma resposta em cima dos tópicos. Resultado, eu tirei 18. Não foi uma nota exorbitantemente boa, mas foi o que eu precisava para não ser reprovado na segunda etapa. Então, não me venha com a ideia de, se eu não sei, vou deixar em branco, porque você corre o risco de perder pontinhos preciosos aí, 2, 3, 4, que podem te ajudar na aprovação. No grupo 2, que é o nosso grupo de internacional, já abordei, acho que a questão é casuística. Acho que o livro do RESEC, quem gosta de estudar pelo RESEC, principalmente o pessoal da magistratura do TRF3, porque o RESEC foi examinador, não sei se ainda é, mas foi examinador do TRF3 durante mais de um concurso. No TRF3, quem gosta de ler RESEC, o RESEC não vai resolver. A questão é ler documentos, é ler casuística, é ler outras coisas que já foram mais ou menos delineadas na prova fechada na primeira etapa. Terceiro grupo, civil, processo civil, consumidor. Eu acredito numa prova de civil muito parecida com a prova do 24º concurso, que cobrou casamento. Acho que a prova não vai ser orientada pela atuação do MPF e acho que pode cair qualquer coisa. Apesar disso, não se desesperem, porque mesmo cobrando casamento, foi uma prova fácil. Não costuma ser uma prova difícil. Como processo civil vai ser a mesma examinadora, eu acredito que vai ser o mesmo estilo de prova. Eu priorizaria para esse grupo, e acredito que essa seja o ponto principal, eu priorizaria econômico e consumidor. É uma matéria que pouca gente sabe e que pode surpreender aí
nesse grupo, principalmente porque é um examinador jovem, um examinador da OAB, um advogado que tem uma ampla atuação junto ao CAD. Então, eu estudaria econômico e consumidor, que acho que podem pegar nesse grupo 3. Acredito que civil e processo civil nós não teremos uma grande surpresa. Peguem a prova do 24º para terem uma noção de como é que foi. E a Sandra, que é a examinadora, a doutora Sandra, examinadora do grupo 3, examinadora de civil e processo civil, não tem a mão muito pesada nas correções. Ela costuma considerar aquilo que o candidato escreveu certo, ela não é de zerar se escreveu alguma coisa errada. Então, é uma prova que é razoável. Eu priorizaria aqui econômico e consumidor, que acho que podem pesar um pouco. Pode ser também que a dissertação seja de civil. Não acredito em uma dissertação de processo civil. Acho que se a dissertação não for de econômico-consumidor, e se for econômico-consumidor, certamente será focada em econômico e não em consumidor, porque esse é o perfil do examinador. Se não for de econômico, a dissertação será de civil. E aí, bom, porque a Sandra não tem mão muito pesada, eu acho que pode ser um grupo que não vai representar muito problema. Eu não priorizaria nos meus estudos. Por fim, no grupo 4, o eleitoral não será tema de dissertação. É muito provável que a dissertação seja de penal. No último concurso, a dissertação foi sobre lei de drogas. E esse é um grupo em que a dissertação costuma ser ampla. A doutora Ela, examinadora, por exemplo, sequer limitou o número de linhas para a dissertação na prova passada, ao contrário dos demais examinadores, que limitaram nas outras dissertações o número de linhas. Então, eu acredito que, nesse caso, nós tenhamos uma dissertação de penal e bastante parecida. Na época, a lei de drogas era recente, por isso que ela foi objeto de dissertação. Eu acredito que novas leis penais possam vir a ser objeto de dissertação. Como não temos uma grande mudança penal nos últimos tempos, é difícil dizer o quê, mas acredito que a dissertação será de penal e deva ser corrigida pela doutora Ela. Devemos ter uma ou duas questões de eleitoral, eu diria que duas, como foi no concurso passado, e mais umas duas questões de processo penal. As questões de eleitoral não são complexas, quem se deu bem aí na primeira etapa não tem como se preocupar com as questões de segunda etapa. Não acho que o eleitoral vá mudar no MPF. E as questões de processo civil de processo penal da primeira etapa foram razoáveis. Então também acredito que as questões de segunda sigam mais ou menos a mesma linha. Em síntese, meus caros, qual seria então a prioridade para você que vai acordar cedo amanhã? Internacional. A segunda prioridade, ambiental. São duas matérias que se estuda pouco e que podem ser cobradas aí com rigor. Terceira prioridade, constitucional. Se a dissertação não for de ambiental, eu acredito fortemente que seja de constitucional. Dentro do constitucional, questões relacionadas a minorias. Minorias étnicas, minorias de gênero, minorias relacionadas a deficiências físicas e outras questões desse tipo. Essas, para mim, seriam as prioridades para quem está aprovado aí para a segunda etapa, que já é uma grande vitória, e eu estarei aqui torcendo para vocês.